3, 2, 1. Gravando! Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez, edição 230. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão que mora lá em Calgary. Oi, Caio, tudo bem? Tudo ótimo, Guilherme. Tudo bem. Você já checou como que tá o clima em Calgary hoje? Já chequei. Tá quentinho? Tá quentinho, tá 0 grau hoje. Branquinho lá fora, porque a gente teve um pouco de neve ontem. Tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo, Tá né? tranquilo. 0 graus em Calgary é tranquilíssimo, né? Nossa. Olha, no podcast de hoje a gente vai responder perguntas que a gente recebe. A gente compilou as perguntas que provavelmente você está fazendo na sua casa. A gente vai ler a sua mente, vai ser um podcast meio, né, de ler mente das pessoas e responder. Sim, Porque sim. a maior parte das vezes as pessoas acabam fazendo determinadas perguntas, né? E tem Sim. polêmica. Ó, assista até o final esse podcast, Sim. porque no final do podcast a gente vai responder uma polêmica que a gente tem... Uma pergunta que a gente tem recebido com uma certa frequência a respeito de Vancouver, Algumas Calgary, perguntas, né? sair de Vancouver para Calgary, né? Olha só, a gente fez um cálculo rápido. Nos últimos 7 dias, 4 vídeos no YouTube, a gente teve 776 comentários. Você pode fazer esse cálculo. Vai ter gente que vai entrar lá. Deixa eu ver Sim. os últimos 7 dias. É que né? também teve vídeos antigos, não antigos, né? Vídeos anteriores, das semanas anteriores, que também a gente recebe comentários. né? Recebe também. Então, né? Mas só dos vídeos essa semana foram 776 comentários. No Instagram a gente recebe uma média de 40 por dia, 280, 300 comentários por semana. Desses 1000 comentários que a gente recebe por semana, pelo menos 200, dá para tirar 200 aí de pergunta bem elaborada. Assim, que a pessoa manda uma pergunta. Dá. Então a gente compilou, a gente leu tudo. Lemos tudo e a gente fez uma compilação para você. A gente aqui. lê todo, e sem contar e-mail também, né? Que a gente recebe bastante e-mail. Então, assim, a gente... o interessante é que, bom, a gente sempre lê as mensagens, comentários, e-mails, e existe um padrão, né? De pergunta, assim. Você consegue tirar um padrão. Então, dessa forma, a gente consegue saber qual que é assim, a maior preocupação das pessoas, né? A grande quantidade, não casos isolados, né? Mas assim, o maior problema que as pessoas têm no Plano Canadá. E a gente já tem centenas de clientes aqui no Canadá, então fica legal. A gente pega as experiências daqui e traz para as respostas das perguntas do pessoal que está no Brasil, né? Olha só, amanhã, ó, quem não assistir a Masterclass não vai pro Canadá em 2022. Olha só. Não, Nossa. parece o Siqueira Júnior, né? É brincadeira, pessoal. Não, é brincadeira. Sim, é brincadeira, mas a gente gostaria de convidar vocês a participar da nossa Masterclass. É online, Caio? É online. É gratuito? Evento gratuito. Você pode assistir a hora que você quiser. Então, assim, não tem... Você falou, não tem por que você não assistir a Masterclass. Né? Os seus cabelos vão cair. Vocês, tiozões, estão assistindo. Se vocês não participarem da Masterclass, entrar agora em planocanadá.com, os seus cabelos vão cair. Gostou da maldição? Você não assistiu, Guilherme? Eu não assisti ao Masterclass. É brincadeira, né? Eu tô fazendo uma brincadeira com o pessoal. Mas assim, não tem porquê. Vão ser assim... a gente vai abordar tudo do Plano Canadá. Né? Tudo assim, o que você precisa saber, o essencial que você precisa saber, sabe? No momento que você começou a executar, o que é importante você, sabe, prestar atenção, cuidado que você precisa ter, como é que você começa a pensar essa questão de emprego, de cidade, província, imigração provincial, o Express Entry. Então assim, é o essencial que você precisa saber do Plano Canadá. Plano B, custo de vida, dinheiro, que todo mundo tá preocupado com isso. Né? É o essencial. A Masterclass vai trazer o essencial que você precisa para executar seu Plano Canadá. Os links estão na descrição. Sim. Agora que a gente deu o aviso da Masterclass, acabou o podcast. Bom, então é isso? É isso. Não, brincadeira. O pessoal não vai desligar agora, hein? Que agora que o podcast vai esquentar. Olha só, momento... a gente recebeu uma pergunta aqui do Souza87. Eu acredito que ele deve ter nascido em 87, portanto ele é 10 anos mais novo do que eu. Eu sempre vejo isso, eu já falo, pô, o cara é mais novo do que eu. O Souza, ele tá perguntando pra gente fazer um vídeo das 10 cidades canadenses além de Vancouver e Toronto. Sim. Ó, Souza, na quinta-feira agora, o vídeo anterior a esse, a gente fez um vídeo das 5 cidades do interior do Canadá que tem emprego e tem imigração. E daí ele comenta também de saber 5, 7 profissões regulamentadas e não regulamentadas. Souza, fique atento que essa semana, agora, nessa semana, ou no máximo, até metade da semana que vem, a gente vai postar um vídeo aqui no YouTube
que a gente vai falar do Canadá inteiro, de ponta a ponta. Profissões em alta, a gente vai província por província, então fique atento que a gente vai responder essa sua pergunta aqui num vídeo específico, bem detalhado. Obrigado, Souza, por mandar a pergunta e obrigado para todo mundo aí que nos mandou mensagem. Foram mais de 1000 mensagens nas nossas redes sociais em uma semana. Obrigado, Guilherme, também, que roubou o meu lápis. Ah, cara, me desculpa. Não, pode ficar. Você gosta de ficar rabiscando. Rabiscando, né? Você fica bem sem lápis ou você quer um lápis também? Não, tudo bem. Olha só, pessoal, no nosso podcast tem mistério. Tem mistério, é um grande mistério. Eu mesmo fiquei assustado. Dia 21 de novembro a gente colocou no ar o podcast 228 e a senha do podcast, o que é a senha? Quem assistiu até o final sabe a senha. Sim. A gente não vai falar a senha, não, a gente vai falar a senha. Era Saskatchewan a senha. No Sim. final do podcast ele falou assim, escreva no comentário Saskatchewan se você assistiu até o final. Sim. Isso foi no dia 21 de novembro. Sabe o que aconteceu no dia 25 de novembro? O quê? A província de Saskatchewan anunciou um programa novo de imigração. E no podcast, 5 dias antes, a gente gravou um podcast falando que Saskatchewan é uma das boas opções. Sim. A gente, de novo, a gente viu o futuro. Deu uma... Não, mas eu acho que Não, brincadeira. Claro. Não, o interessante disso é que, assim, a gente tem uma intuição a respeito, né, também de tanto a gente fazer isso, comentar, a gente não ter esse negócio, sabe, de parceria, sabe, anunciante, a gente é livre para analisar os dados e, sabe, pensar naquilo que é bom para você, né? Aquilo, para onde que a imigração tá indo. Então, a gente, eu não sei, de alguma forma, né, a gente pensa, e assim, pode ver que aquilo que a gente conseguiu, não é prever, né? Mas assim, a análise que a gente fez nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente acertou em todas elas, né? Então, assim, porque a gente vivencia isso realmente e a gente aborda aqui de uma forma, sabe, sincera, sabe? Os dados, a gente analisa tudo para trazer para você esses dados. Então, acho que é natural que a gente fale assim, ó, Saskatchewan vai fazer isso, né? Porque a gente fica pensando, pô, se o Atlântico fez não sei o que tal, o Premier de lá falou isso, aquilo, tem alguma coisa por vir, né? Mas você acha curioso? No dia 21 de novembro a gente fala sobre Saskatchewan no podcast, no dia 25 eles lançam um novo programa de imigração. O timing foi legal, né? Foi legal o timing, né? O timing foi Aí vocês legal. falam, pô, esses caras estão falando aí, isso daí não tem nada de misterioso, não tem nada de fantástico. Então eu vou passar para vocês algo, a gente vai colocar o link. Vai na descrição do vídeo, que lá tem link, inclusive, como participar da Masterclass, e também tem esse link que a gente vai colocar. No dia 14 de março, a gente gravou um podcast e a gente mostrou um sonho que o Caio teve em novembro de 2020. O Caio sonhou com alguma coisa que aconteceu na imigração. Sim, E foi a coisa assim mais extraordinária, mais fora da caixa que a gente já viu na imigração em 15 anos cobrindo o assunto Plano Canadá. E o Caio teve um sonho, e esse sonho ficou registrado num podcast em novembro do ano passado, um ano atrás, e ele comentou do sonho. 3 meses depois aconteceu o que você estava sonhando. Legal, né? Vamos colocar, eu vou colocar o link aqui. Vai estar na vai ter descrição. o link, né? Agora vamos para o assunto principal, cara. Vamos. O assunto principal é Colômbia. Vocês precisam patrocinar o nosso verdade. canal, a Colômbia. Eu vim até com a camiseta da Colômbia, ó. Tudo é da Colômbia, até minha cueca é da Colômbia. Não precisa mostrar. Não vou, não. A cueca eu não vou mostrar. Então a Colômbia podia patrocinar o nosso programa. Poderia. Assunto principal, é uma pergunta que a gente recebe muito. Qual é o peso do meu diploma brasileiro? Quanto o meu diploma brasileiro pode ajudar no Plano Canadá? Então, cara, você poderia ler o comentário da Bianca? Da Bianca Vitória. Meu noivo e eu somos assinantes da área VIP, temos 25 anos de idade. Ele está concluindo a 2ª graduação e eu estou na metade do meu curso de economia. Nosso plano é imigrar no final de 2023 ou início de 2024. Aí a pergunta dela: vale a pena concluir meu curso de economia ou devo focar apenas no inglês? O que tem mais peso? O seu diploma no Brasil, você concluir sua faculdade no Brasil, ou você focar, sentar na cadeira e estudar inglês? O que tem mais peso? Assim, pro Plano Canadá, o inglês ele é mais importante, ele é bem mais importante. Porém, assim, em termos de pontuação, se você tem uma graduação, você pode ganhar pontuação por isso, num Express Entry da vida, né? É uma pergunta delicada, porque se você... o noivo está concluindo a 2ª graduação. Então, assim, a gente... né, provavelmente ele seria o aplicante principal. Vamos supor se eles estão pretendendo entrar também com um perfil no Express Entry. Ele é o aplicante principal. Ele é o aplicante principal, porém... ele também, o inglês dele precisa estar bom, não adianta nada. Ela
parar a faculdade, Pra estudar inglês. estudar inglês, e ele não ter o inglês bom, porque se ele é o aplicante principal, Só a tem o pontuação inglês, principal é a dele, entendeu? Então você concorda que existe assim, se ele estiver trabalhando junto com você nessa questão do idioma, do inglês, aí sim, Ela não falou se o noivo fala inglês ou não. sim, Mas então, eles assim, têm 25 anos de idade. 25 anos, excelente idade, né? Muito bom, né? Excelente. Você gostaria de ter 25 anos de novo, cara? Não né? sei, não. Mas foi bom quando eu tinha 25. Eu não lembro. Eu não lembro como que eu era e tal. Você não lembra? Não. Isso era legal também. Devia ser, né? E, então, assim, Bianca, dá pra você levar os dois, se você estudar inglês, porque, assim, 2023, a Bianca, eu acho que dá pra você encaixar aí, né? Porque 2023, a gente tá dá. em 2021, dá pra você levar a faculdade e o inglês, e até lá você vai estar com um inglês bom, se você se dedicar, entendeu? A gente não tá falando que você precisa estudar 5, 6 horas por dia de inglês, mas se você começar agora, eu acho que você coloca um ano, né? Um ano de estudo de inglês, assim, quase que diário, dá pra você melhorar bastante. Ela tem o tempo a favor, ela tem 25 anos. A minha preocupação é que, de repente, Bianca, você fala assim, não, então eu largo a faculdade, daí, de repente, lá na frente você pode, entendeu, precisar, ou você pode falar assim, pô, eu não devia ter, dava pra eu ter conciliado os dois, entendeu? É lógico que a situação vai de cada um, não sei também se a Bianca tem emprego ou não, entendeu? Às vezes, né, que pode complicar um pouco a questão de tempo, então assim... a resposta é difícil de dar, porque é complicado você falar pra pessoa, não, tranca sua faculdade, né? E foca só no inglês. É meio É difícil, né? difícil da gente colocar essa responsabilidade. colocar, né? mas tem que ponderar. Assim, o que eu deixaria, assim, meio que, assim, tenho certeza que seu noivo também esteja estudando inglês bastante. Mas agora tem um porém. O mercado de trabalho canadense. O mercado de trabalho canadense não conhece diploma brasileiro. Não. Eu lembro, eu falei, eu estudei na PUC. Ninguém sabe o que é PUC. Não. Ninguém conhece os nomes. Não, Então, qualquer universidade do Brasil, você chega aqui num empregador, ele não vai. Então você não pode assim, não, vou fazer uma faculdade de administração no Brasil para conseguir um emprego aqui na área de administração. Não. O empregador, primeiro, que não é regulamentado. Então você não precisa de diploma para atuar aqui. Não. O empregador não vai conhecer sua faculdade no Brasil. Eu acho que é importante as pessoas que estão chegando agora saber disso, né? O que vai mais valer é a sua atitude, é o seu perfil, é o seu domínio do inglês, a parte social. Se você sabe fazer aquilo que eles estão pedindo para a vaga, que às vezes cargo administrativo, você sabe mexer nesse software? Você tem experiência nesse programa? Então isso daí conta muito, né? Não, e também não só isso, também eles sentirem de você que você está aberta para aprender. Às vezes eles podem até ver que você não tem muita experiência num determinado atividade. Mas se eles percebem que você é aquela pessoa que vai saber, sabe? Não, eu quero aprender, precisa de treinamento, eu vou bem, sabe? Se gosta do lado mais pessoal, isso daí às vezes é mais importante. Então acho que ficou bem respondido, né? Vamos passar para o segundo, Caio? Vamos lá. Inglês em entrevista de emprego. A Gisele fez a pergunta. Você poderia ler, cara? O pessoal gosta da sua voz. Já pelos comentários que a gente recebe, o pessoal gosta muito da sua voz. Obrigado. A Gisele, ela colocou uma curiosidade. Se meu inglês ainda não é tudo aquilo, ela está estudando ainda para melhorar. E eu aplico para as vagas, acaba acontecendo uma entrevista. E mesmo que eu me prepare, se na hora dá um nervoso e eu não consigo me expressar muito bem, ela falou, não vai queimar o filme? Daí ela colocou, tipo, você fechar as portas. Daí ela colocou assim, pergunto porque aqui no sul do Brasil, muitas empresas se comunicam entre si. Então, se eles gostam de você na X, todo mundo, né, eles podem se comunicar e vai queimar o seu filme com outras empresas também. Eu acho que não precisa nem se comunicar para queimar o filme, na verdade. Se você manda mal numa entrevista de emprego, a empresa já vai queimou colocar... o filme com aquela empresa. A empresa pelo já... menos com aquela empresa. Pelo menos com aquela. Assim, eu não ficaria muito preocupado dessa questão de queimar o filme com outras empresas, entendeu? Eu acho que o mais importante é se preparar bem, né? Eu acho que porque o ponto é o seguinte, de entrevista de inglês, que ela falou assim, que eles podem travar e não conseguir se expressar. Até as pessoas que falam bem, às vezes essas pessoas travam e às vezes não conseguem se expressar. Até canadense
que tem um inglês às vezes trava e não consegue se expressar. Fica assim meio, né, awkward, né, meio assim na entrevista, né? Então assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu lembro quando minha esposa estava procurando emprego uns anos atrás, o que a gente fez? A gente pegou assim as perguntas que normalmente como é que foi? Ela entrou naquele site Glassdoor. A gente foi pela empresa e daí algumas pessoas comentam o que eles perguntaram na entrevista. Então o que a gente fez? A gente pegou, além daquilo que as pessoas comentaram, que eles perguntaram na entrevista, a gente pegou também e fez uma pesquisa assim do que as pessoas perguntam em entrevista, né? Aí a gente criou um documento com diversas histórias para contar respondendo essas perguntas. E a gente trabalhou de uma forma que, assim, fica interessante de você contar a história, né? Porque que negócio, se você treina pra contar uma história... Você treinou, né? Você treinou tudo. A resposta, né? A resposta vai ser bem interessante, né? Vai ser mais interessante do que você simplesmente falar e tentar lembrar. Você sabe quando você consegue começa a contar uma história, você não começa a lembrar, daí você dá aquela pausa, fica meio chato de ouvir. Então a gente treinou bastante. Todas as histórias, tudo bem escritas e tal. Daí eu treinei com ela o quê? Ela me contar a história, sem ler, logicamente... E várias vezes, assim, 10, 15, 20 vezes. Chegou um momento que tava natural, sabe? Assim, não parecia que tava lendo, não parecia... Então, assim, ficou algo assim que você não precisava mais pensar, sabe? Você perguntava, soava natural, sabe? Soava nisso, você, sabe? Assim, pode até... As palavras certas no inglês. As palavras certas no inglês. Então, assim, você treinar para uma entrevista, você criar o que a gente chama de story bucket, que isso daí a gente ensina também na área VIP, no módulo de trabalho, né? Você criar... o que é o Story Bucket? É um bucket, não, é um balde com histórias que você sempre comenta, você sempre repete essas mesmas histórias em entrevistas ou com pessoas que você conversa, pode ser num negócio de network, pode ser um outro contato profissional que você está tendo, que é sempre relacionado à questão profissional. Mas tem que ser história verdadeira. Não, lógico, não, história verdadeira. Não é lógico. Não é que nem o tio do Flávio, que conta um monte de história que não existe. Até o Flávio, né? Que conta umas histórias que não existe. Tem que ser história verdadeira. História verdadeira, é lógico, assim, porque né, sempre corre a respeito da sua experiência de trabalho, coisa que você teve. Então, são coisas que vai ter no seu currículo, no seu histórico profissional, porém, você vai ter uma história interessante para contar a respeito daquilo, entendeu? Então, assim, você praticar para a entrevista, você criar essas histórias, você criar essa narrativa para você ficar seguro numa entrevista é extremamente importante. Então, assim, eu não sei assim, se eu respondi a Gisele assim mas o ponto é, a entrevista ela exige prática não só da pessoa que fala o inglês fluente ou da pessoa que sabe que não tem o inglês e que fica preocupado, às vezes, né, de não conseguir se expressar. Fica até a dica, se você já está na área VIP, entre no módulo de trabalho, que isso daí está tudo detalhado, tem um treinamento completo sobre isso. E se você ainda não faz parte da área VIP, faltam 8 dias para a gente abrir inscrições. A gente vai, 9 dias, pelo nosso cálculo. Dia 14. Esse podcast vai ao ar nesse domingo, 9 dias. Dia 14 de dezembro, a gente vai abrir inscrições para a VIP. Sim. Respondemos? Está respondida a pergunta? Acho que respondemos. Acho que está respondido. Gisele, está respondida. Agora a gente tem uma pergunta que é idade e plano Canadá. Também a gente recebe muita frequência, só que tem muita gente com o mesmo perfil assistindo a gente. O Nelson faz a seguinte pergunta. Bom dia, Caio e Guilherme. Eu tenho uma pergunta, pode publicar se quiser. Nelson, a gente não está só publicando, você está ao vivo. Você está quase ao vivo no nosso podcast. Né? Os meus planos é de pegar o PGWP, que é o visto de trabalho pós-graduação numa faculdade aqui no Canadá. Ele tem 52 anos. Se eu estiver trabalhando, a idade influencia alguma coisa? Quer dizer, ele tem 52 anos. Ainda dá? Essa é a pergunta. Ainda dá? Assim, a gente vê bastante imigrante e que às vezes você nota que a pessoa é recém-chegada ou você vê que a pessoa, né, às vezes o inglês não é muito bom, tudo, e essas pessoas trabalhando em supermercados, né, lojas, você vê essas pessoas trabalhando. Então assim, eu não diria falar assim, não, acabou, game over, porque eu acho que isso é uma coisa do Brasil também. O Brasil, assim, ele corta a pessoa não valoriza, muito cedo, né? Não valoriza uma pessoa que tem uma experiência já, ainda mais se você vê que a pessoa é proativa, sabe, tem energia. Normalmente essas pessoas sabem lidar com o público muito melhor do que um jovem. É que no Brasil só tem jovem, cara. Você pega a pirâmide etária no Brasil, só tem jovem no Brasil. Aqui você anda na rua, é tudo tiozão, tipo o Guilherme, assim. Então,
Eu sou jovenzão aqui. Quando eu saio, eu me sinto jovenzão. Então aqui, o pessoal que você vê no mercado de trabalho é um pessoal mais velho do que você vê no Brasil, por exemplo, entendeu? Então assim, eu não estaria preocupado. É lógico, tudo depende da atitude. Isso não é aquele... Nelson, 52 anos. Você chegar tudo cansadão, sabe, não sei o quê, perguntando que horas que é a hora do almoço, é lógico, isso aí não vai dar certo. Mas entendeu? tem jovem que já tá cansado. Tem jovem também que também já Tem gente com 40 e poucos anos que tem mais energia. Exatamente. Tem isso também. A gente vê bastante disso, né? Às vezes a gente vê uns jovens e você fala, poxa, a gente parece que tem mais energia, né? Acho que o jovem hoje em dia, né, tem menos atividade física. Então, acho que fica muito no computador, muito na TV e acaba perdendo, fica sem energia, né? Fraquinho. Falta um chazinho. Falta, né? Chazinho dos Andes. Tomar um Yakult, arroz, feijão, né? Falta um chazinho dos Andes, né? Ó, tô tentando falar de uma forma que o YouTube não é. Então assim, bom, voltando à pergunta dos 52 anos de idade. Então, assim, a respeito do emprego, vai depender de você. Agora, ele colocou... A segunda parte da pergunta dele a minha primeira opção seria Calgary ou Edmonton, aqui em Alberta, pela qualidade de empregos. E a minha segunda opção seria Winnipeg, pelas facilidades de imigrar. Qual é a sua opinião? Ele pergunta. Nelson, uma coisa a gente tem que analisar a situação da forma que ela está. A sua idade, ela não é a melhor idade para você migrar para o Canadá. Tem que pegar um lugar mais flexível, tem que estar claro isso para você, entendeu? A gente tem que colocar, né, papel na mesa. Qual que é a melhor? Atualmente, você deve focar em imigração mais flexível, devido à sua idade, entendeu? Qual é a imigração mais flexível hoje em dia? É o Atlântico, entendeu? Independente se é New Brunswick, Nova Escócia, Newfoundland, Prince Edward, é o Atlântico. Se eu tivesse na sua situação, não tô falando para você fazer isso. Se eu tivesse na sua situação, eu iria pro Atlântico. Os programas de imigração provinciais, a gente gravou um vídeo recentemente, acho que de Prince Edward Island, uma das províncias do Atlântico canadense, o limite de idade era 55 anos. A maioria dos programas. Ele tá com 52, com 55, então ele tá dentro, né? É. Mesmo nos programas provinciais. Então, Nelson, eu faria isso. Eu não optaria por Calgary ou Edmonton. Sabe, eu não sei, assim, aqui a gente não tem muito detalhe, não sei que ele sabe, ele tem muita experiência em algo que tá muito em demanda na província, sabe? Mas o inglês do Nelson, ele não colocou na mensagem, isso daí é preocupante. Também. Nelson, você não colocou qual que é o seu nível de inglês, eu acho que daí vai ser até mais importante. Inglês e atitudes é mais importante que a idade. Exatamente. O fato de ele ter omitido, eu me preocupei quando eu vi isso. É bem lembrado, tem isso também, né? Vamos para mais uma? Vamos para a próxima? Olha só, a outra que também o pessoal pergunta muito, college público ou privado? Só vamos fazer um parênteses. College público aqui, ele é mais caro, só que ele é melhor porque ele oferece algumas atrativos de poder trabalhar após o curso, sim, etc, né? Então, as pessoas dão... Você que está chegando agora, as pessoas dão preferência para fazer um college, pagar mais, às vezes, mas fazer um college público... Se o casal vem, o outro vai poder, né, de repente, trabalhar. Então, assim... Tem facilidades o college Tem facilidades, público. Só que ele é mais caro. Então fica sempre aquela discussão. Compensa eu pagar mais ou compensa eu pagar menos e ter menos facilidade de trabalho? O college público é mais caro e você precisa de um nível de inglês maior para poder entrar, né? Então tem isso. Agora, pode ler a pergunta, então? Vamos para a pergunta. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Olá, irmãos que moram lá em Calgary. Ele colocou. Lá, entre aspas. Minha esposa acabou de fazer o exame do IELTS e seu score, ou seja, sua nota, foi de 4,5. Não sendo o suficiente para entrar em um college público. Caso eu também consiga uma nota nessa faixa, vocês recomendariam fazer 2 colleges privados ao mesmo tempo? Nossa intenção é ir para Moncton devido às facilidades de imigração. Sucesso para vocês. Uma primeira pergunta, comentário é... Paulo Henrique, ou a esposa do Paulo Henrique, eu fiz 4 vezes o IELTS. A primeira vez que eu fiz, eu consegui tirar nota 5,5. E eu já estava fazendo faculdade aqui no Canadá. Faculdade privada. Que eu me arrependo de ter feito. 5,5. Eu fiz 4 IELTS. O meu terceiro IELTS eu consegui nota 7,5. 7 ou 7,5.
que foi o suficiente que eu precisava para imigrar. Então, a primeira coisa que você tem que ver é, sua esposa ela tirou 4,5 no IELTS, ela foi no limite, ela realmente foi bem no teste e o inglês dela realmente é 4,5, ou o inglês dela é bom e ela ficou nervosa no teste. Que acontece muito. Ó, inclusive, a gente sabe disso. A gente vive o Plano Canadá há mais de 15 anos. A gente ajuda brasileiros a vir para o Canadá há mais de 15 anos. A gente tem um treinamento completo dentro da área VIP, a plataforma de idiomas nosso, que tem um treinamento de como você se prepara para o IELTS. Porque a gente sabe que a preparação para o IELTS é que nem vestibular. Às vezes você fez um bom colegial, Sim. só que aí você ficou nervoso no dia do... Sabe aqueles moleque que chega atrasado no vestibular? Tenta pular o muro. Sim, e o segurança fala não, aí aparece na Globo, falando, ele chorando que perdeu. O Enem, né? O Enem. O IELTS também é assim. O IELTS então a gente tem preparação para o IELTS, um curso completo, porque a gente sabe que as pessoas precisam se preparar, mesmo aquelas que têm inglês avançado. Porque ele tá considerando trocar o college público pelo privado simplesmente pela razão do inglês. Normalmente as pessoas escolhem pela razão financeira, né? Você fala assim, não, o college privado ele é mais barato, então eu vou fazer um college privado. Mas nesse caso, ele tudo indica que o dinheiro ele teria para fazer o público se ele tivesse o inglês. Então assim, Paulo, eu tentaria se preparar melhor. No inglês. E eu ainda tentaria o college público. Mas se for pro privado, você não precisa fazer dois. Vocês não precisam fazer os dois ir para um college privado. Não faça isso. Mas você não acha que o vendedor do college privado vai fazer mais dinheiro? Vai fazer mais dinheiro. Ele vai ganhar comissão dobrada. Por isso que talvez tenham indicado isso para ele. Mas... Dica furada, né? Dica furada, mas só um que precisa fazer o college, né? Então, assim, fique atento a isso. Mas, Paulo... Dá uma estudadinha, assim, tenta ir... É a esposa, né? A esposa que mas ele também, ele falou que ele ainda vai prestar, né? Sabe, tenta aí. Estudar mais um pouco para preparar pro IELTS. Tem uma diferença muito grande, sabe? Porque a gente sabe da importância. Ainda mais se ele deixou claro, sabe? Que ele quer ir para um college público, entendeu? E faltou inglês, sabe? Compensa, vai compensar. Você não vai se arrepender se você estudar um pouco mais. Às vezes você precisa atrasar um pouco o início... Mas você não vai se arrepender de ir para um college público ao invés do privado. Esse é o ponto. Porque é o seguinte, a esposa vai fazer o college público. Ele vai poder trabalhar. Ele chegando aqui, ele pode pedir um visto de trabalho. Eles estão pensando em ir pro Atlântico também. Você imagina, os dois plano bom, né? Os dois podendo, né, trabalhar, né, estudar. Você tem o Postgraduate Work Permit. Compensa, às vezes, forçar um pouco na nota do IELTS, né? Não cai nessa história, viu? Não. Paulo Henrique, não cai nessa história de dois college privado. O que tem de lobos, tem um monte de lobos. Lobos querendo te vender college privado, cuidado. Não. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Da Daniela? Inglês e college, a gente ainda tá em college. Inglês e college, a Daniela. Você pode ler, Caio, o pessoal gosta da sua voz. A Daniela. Guilherme e Caio, meu inglês é péssimo. Ela colocou. Mandou bem, já falou o nível do inglês. Eu e meu esposo estamos querendo ir agora em 2022. Qual é a melhor alternativa, na experiência de vocês? Tirar o visto temporário para poder fazer o inglês e depois de estar aí, aplicar para um college. Ou seja, a primeira opção vem para cá... com a faca na boca. Com a faca na boca, com um visto não muito bom, para estudar inglês... E daí, quando você tá aqui, você faz toda a parte do college. Segunda opção agora. Ou já deixamos o college engatilhado, tirando o visto de estudo, e no primeiro semestre estudamos inglês e depois iniciamos o college. Daí ela colocou que o nosso foco é a província de Ontário. Acredito que vocês não vão induzir com uma resposta que privilegie o college. Agora em dezembro estaremos entrando para a área VIP para colocar o nosso plano. A gente se vê na área VIP, hein? Faltam 9 dias pelos nossos cálculos aqui. Né? Então, 14 assim, de dezembro. Você tem duas opções. Você sair daqui, vir aqui estudar, quando chegar aqui você muda o visto, você aplica para um college, ou você já vir com tudo engatilhado. Eu prefiro essa opção de você vir já com tudo certo. Agora, o que você precisa ficar atenta é de que certificar de que seu nível de inglês vai ser o suficiente para você entrar, entendeu? No college, né?
Tem esse ponto também. Então, você colocou, né, tudo indica que você está confiante de que em 6 meses o seu nível de inglês vai estar o suficiente. Se você já tem um nível... Aí que tá, ela falou que o inglês dela é péssimo, né? Eu ficaria mais atento com isso, entendeu? Esse é o ponto fraco. Esse é o ponto fraco. Agora, se você começar a estudar agora, sabe? Levar a sério mesmo, sabe? Curso de inglês, online, começa a estudar agora. Não deixa pra estudar quando você chegar no Canadá. Começa a estudar agora, tudo. Depois você chega aqui, você ainda tem 6 meses pra aprender inglês. Eu acho muito difícil, assim, a gente não viu. Assim, Quem quis aprender inglês não aprendeu, todos né? esses anos, a pessoa que quis aprender inglês mesmo, vamos supor que ela tem agora, vai ter 6 meses no Canadá e ela pode, vamos supor, ela teria mais 4 meses, né, estudando online. Ou seja, você tem 10 meses. Se você realmente se dedicar, você consegue. Mas não pode ficar muito no Instagram. Você não acha que o Instagram é um destruidor de sonhos? Porque eu preciso aprender inglês. O Instagram vai acabar com o meu dia. Dá pra ficar o dia inteiro no Instagram. Toma tempo. Ainda bem que na época que eu aprendi inglês não tinha Instagram, senão eu ficaria aqui em Vancouver lá vendo aquelas dancinhas no Instagram, né? Ainda bem que não tinha rede social na época que eu vim pra cá. Essas dancinhas são as piores, né? Essas dancinhas não explica nada, né? O Instagram, eu acho o Instagram, viu? É fogo, né? É muito ruim. Então, ó, foge do Instagram, estuda inglês, se isola, só assiste o nosso canal. Exatamente, só. Só isso. Se desinscreva de todos os canais do YouTube. Não, brincadeira, tem canal muito bom. Sim, tem. A gente até comentou semana passada, você precisa colocar o vídeo. A gente gravou um vídeo pro Lito do Aviões e Músicas, a gente precisa mandar pro Lito. Eu preciso É um mandar canal pro que a Lito. gente ama, o canal do Lito. Preciso mandar pra ele. Então, eu acho que tá respondido. Acho que a gente já respondeu, Sim, né? agora tem algo polêmico agora. É pra fechar o podcast. Pra fechar o Pra podcast. fechar. Vamos fechar o podcast com uma polêmicazinha? Vamos. É o seguinte, Calgary, quantos anos a gente morou em Vancouver? 15 anos? Uns 15 anos a gente morou em Vancouver. 17 anos. 17 Eu anos, vou né? dizer 16. 16 anos a gente morou em Vancouver, né? Então a gente era conhecido por gravar vídeo em Vancouver, na praia, né? Nos lugares de Vancouver. E a gente veio pra Calgary. Na época que a gente estava em Vancouver, a gente falava de outros lugares, o pessoal falava, pô, é fácil em Vancouver ficar falando de interior do Canadá, vocês estão indo de frente pra praia, né? Aí, de repente, a gente surpreendeu todo mundo e mudou pro interior do Canadá. O pessoal ficou bravo. Aqui é Mountain Time. Mountain Time. É o fuso das montanhas. Sim, né? aqui é faroeste mesmo. Faroeste. Né? Faroeste. E agora a gente tá aqui, tem pessoal em Vancouver que tá bravo. O pessoal ficou Porque bravo. a gente tá falando dos aspectos negativos de Vancouver. Mas a gente sempre falava, né? A gente sempre falou, né? Então, ó, vamos para o primeiro ponto, né? Vamos. A gente morou em Vancouver por muito tempo. O Caio chegou em Vancouver em 2004, eu cheguei em 2005. Quanto você pagava de aluguel quando chegou em Vancouver, Caio? Um apartamento inteiro, a uma quadra do Metrotown, estação de metrô. Lugar excelente, uma quadra, meia quadra de lá, nenhuma quadra. Eu pagava 650 o apartamento de um quarto. 650? Apartamento espaçoso. Mais antigo, só que espaçoso. 650. E depois, quando a gente mudou junto, a gente pagava A quanto? gente pagava um basement, 2 quartos, novinho. Mobiliado, Mobiliado, prato. tudo. Até quebrei uns pratos. A gente né? pagava 800. Tava incluso. 400 cada um. 400 cada um. 400 cada um. Né? Então, assim... Isso 15 anos atrás. Era preço de Atlântico, naquela época quase. Olha só. Praticamente, era o preço do que hoje é o Atlântico. E na época que a gente veio, não existia rede social. Nem YouTube existia. Não existia. Não. O pessoal, no máximo, ia estudar inglês em Toronto. Vancouver era uma alternativa. Vancouver era o Moncton da época, era o Halifax da época. Vancouver era Halifax da época. E a gente veio pra cá, Sim. era barato, não era caro, comparado com agora. Em 10 anos, Vancouver, isso é importante. Você que tá chegando agora no Plano Canadá, não cai no negócio de Vancouver, ó. Já tem nego de Vancouver bravo. Mas a gente tá aqui pra falar a verdade. A gente tá aqui pra vender curso de faculdade em Vancouver, vender serviço de traslado. Você quer serviço melhor que você pegar a pessoa no aeroporto? É 100 conto por cabeça. 100 conto por cabeça. 100 conto por cabeça, aí você já tem a moradia, que você já cobra mais milão, um barão, vamos usar a linguagem um barão, e você ganha bastante. Então Sim. você fica... Essas pessoas ficam bravas a gente falar de Vancouver, Sim. né? Então olha só, em 10 anos, o que custava 1.000 em Vancouver para você alugar, porque há 10 anos atrás em Vancouver você alugava um dormitório no centro da cidade, vista para o mar, por $1.000. Agora tá 2 conto. Mais. Ou mais. Mas, você pegar, vamos supor, pegar esse apartamento que eu morei quando eu cheguei aqui, que a gente pagava 650, hoje em dia é 3 vezes mais.
pelo menos 3 vezes mais. Por exemplo, você pagava 600. Hoje lá Não vai ser 1.200, não é 1.200. 1.800. A gente teve lá pouco tempo atrás, é 1.800. No mínimo, menos, no mínimo. Para no mínimo. começar, 1.800. Exatamente. Triplicou. Porque tudo começou com as Olimpíadas de Inverno de 2010. Vancouver começou a se transformar em 2007. 2007, a cidade começou assim, a quantidade de construção, linha nova de metrô, né? Assim, a cidade ficou em construção por uns 3, 4 anos para receber as Olimpíadas de Inverno. E atraiu uma quantidade de pessoas muito grande. E nem com grana. Grana. Então, assim, Vancouver se transformou. Quando eu cheguei aqui em 2004, Vancouver era uma cidade. Depois, depois, né, que passou as Olimpíadas, 2011, 2012, uma cidade completamente diferente. Entendeu? A quantidade de pessoas, né? Muito cheia. Então, assim, a cidade ela mudou muito nesse tempo. E você tem que mudar também. Você tem que se adaptar. A música mudou. A pior coisa é aquela Agora pessoa agora é funk. A pior coisa é aquela pessoa que não é se mais adapta, valsa. né? A pessoa ela continua mentindo pra ela mesma de que não tá tudo bem, né? Então, assim, você tem que se adaptar. Eu acho que é uma das dicas. Você tem que se adaptar no Plano Canadá, né? E com o tempo a gente fez isso. E outra, a gente chegou numa época, era barato, a gente era jovem. Pô, depois você casa, você Eu ainda sou jovem, eu não sei você. Não, sim. Não. Você tem filho, né? Você tem um filho de 12 anos, quase? Vai fazer 12. Jovem. 12 anos, hein? O seu filho é jovem. Mas quando ele nasceu eu tinha 15. Não, brincadeira. Tinha 15, né? Já pensou? 15 anos. Então, assim, ainda bem que a gente mudou. A gente começou... Isso mostra que a gente está antenado com aquilo. E outra, o YouTube, a gente sempre falou aquilo que a gente sempre achou. Vancouver, alto custo de vida, né? Que a gente falou, né? Características, né? Chove bastante, isso nunca incomodou a gente. E Em trânsito. Vancouver. Chuva, O eu trânsito, gostava da chuva. A chuva de Vancouver não incomodava. O ar é gostoso, né? O ar é Fica gostoso, chovendo, né? ar fresco e tal. Se bem que depois que a gente mudou aqui, cara, a última vez que eu usei guarda-chuva foi em Vancouver. Só pra você ter uma ideia, a gente tá quase 7 meses aqui. As suas costas, a pele tá trincando e abrindo, né? Tá. Dá pra ver o pulmão já. Né? Mas é assim, mas a gente nunca reclamou, sabe, da chuva. Mas assim, o trânsito era ruim e é caro, Vancouver. Vancouver ficou uma cidade muito cara. Isso daí não é opinião nossa. Pelo São amor fatos, de Deus, não são é opinião, fatos. não é opinião nossa. A gente não deu nossa opinião, né? Exatamente. Você falar que Vancouver é caro não é dar opinião sobre Vancouver. É um fato. Você falar que chove é um fato, você falar que o trânsito é horrível, é o pior trânsito. Mas eu vim do Brasil, comparado com o Brasil é pouco. Mas comparado às cidades do Canadá e da América do Norte, é o pior trânsito junto com Los Angeles. E Nova York. Então assim, isso daí são fatos, né? Não é uma opinião nossa. Então assim, aí você tem o real desvalorizando cada vez mais nos últimos, né? Pô, desde quando a gente chegou aqui, né? O real nunca foi forte, agora tá ruim, né? Tá pior ainda. A gente tem quantidade. Veja a quantidade de pessoas que assistem a gente. Teria como nossa dica ser diferente? Fala assim, ei, pega o seu real aí, né? E vem pra Vancouver. Se pra comprar $1 você tem que gastar R$4, faz assim, e vai pra Vancouver. We walk the talk. É isso. A gente faz aquilo que a gente fala. Sempre foi assim no podcast, né? E a gente tá aqui em Calgary porque a gente faz o que a gente fala. Seria muito fácil a gente ficar em Vancouver falando que Vancouver é maravilhoso e ignorando o fato que é muito mais caro que as outras cidades do Canadá. Então, assim, seria assim, um absurdo se a gente chegasse e escondesse assim, não, vem pra Vancouver. Aqui o salário é melhor. E não é melhor. A gente já quantos vídeos que a gente já não provou com dados e dados de que o salário, o custo de vida em Vancouver é muito alto que o salário ele não corresponde. Entendeu? Tem até a outra pergunta que o Felipe ele tinha colocado uma. Ele falou assim: vocês sempre falam que não tem uma razão da pessoa estar em Vancouver, já que lá é mais caro. Mas vocês não acham que a pessoa pode simplesmente amar e se identificar tanto com a cidade que de fato é bem diferente das outras, pagar mais caro para morar e ser feliz lá? Nem sempre o dinheiro é a parte mais importante. Felipe, você pode ser feliz no Brasil também. Eu era feliz no Brasil. Entendeu? Eu sempre fui feliz no Brasil, em todos os lugares que eu morei. Então o ponto não é a felicidade.
A gente nunca falou que se você for pra Vancouver, você não vai ser feliz. A gente nunca falou isso. Mas geralmente fica mal-humorado em Vancouver. O pessoal de Vancouver é bem mais mal-humorado que você aqui, fala, né? pô, tô gastando 2 conto a mais, 1.000 a mais por mês do que os caras que estão lá em Calgary, aqueles caras chatos, aqueles irmãos chatos lá. Tô gastando 2.000 a mais, os caras ficam buzinando o Calgary. Eu pago a mesma coisa num apartamento aqui que os caras pagam numa casa grande lá. Né? E os caras ainda estão pagando então, assim, menos, né? O pessoal aqui, assim... Mas assim, a gente nunca falou que se você for pra Vancouver, você não vai ser feliz. A gente jamais falou isso. E daí, ele colocou pagar mais caro pra morar e tal. Nem sempre dinheiro é a parte mais importante. A gente faz isso há 17 anos. Se a gente perguntar pras pessoas nos comentários, a gente faz 17 anos que a gente recebe, assim, milhares de comentários, de mensagens. O principal problema da pessoa na hora de executar o Plano Canadá é o dinheiro. Então, assim, você colocou que nem sempre o dinheiro é a parte mais importante. No Plano Canadá das pessoas, o dinheiro diria assim, top 1, top 2. Só vê pelas perguntas que a gente recebe, né? Toda semana. Se a gente perguntar agora pra você que tá assistindo esse podcast, fala assim, por que você não vem agora pro Canadá? Inglês e dinheiro. O que você vai responder pra gente nos comentários? Eu tenho medo do meu chat pedir demissão. Né? A gente tem medo do chefe. Você não vai colocar nos comentários falando assim, não, eu só não vou pro Canadá agora que eu tô realmente em dúvida de qual cidade que eu vou. Senão eu iria. É que eu tô na dúvida ainda. Eu não consegui decidir. Não, claro que não é isso. Não, é dinheiro. Entendeu? Então, assim, basta ver todas as perguntas que a gente respondeu nesse... ela gira em torno do dinheiro. Ou é college público, ou é college privado, ou pra onde que eu vou, ou vai pro Atlântico, não vai. Você vê programa de imigração, ele vai de acordo com o custo do local, sabe, da economia local. Então, assim, dinheiro, talvez no futuro, você pode até considerar, você fala assim, você quer saber? O que é perfeitamente compreensível, a pessoa fala assim, você quer saber? Eu quero ficar em Vancouver. Eu entendo que eu vou pagar mais lá, eu não vou, sei lá, guardar tanto dinheiro pro futuro, eu não me importo, eu gosto de Vancouver, eu gosto da praia, com a montanha, com tudo certinho, do jeito que é. Tudo bem. Você decide depois, mas para você sair do Brasil com o real e vir pra cá, é aí que a gente fala que a gente não entende por que as pessoas vão pra Vancouver. E já faz alguns anos que a gente começou a levantar isso. O assunto custo de vida no Plano Canadá não existia. E no começo a gente começou a falar sobre isso, deixou muita gente incomodada, né? Exatamente por isso que a gente estava comentando, né? A pessoa, poxa, eu vendo curso aqui, poxa, eu tenho meus serviços aqui. Para de falar mal de Vancouver, né? E olha só, o Ronaldo Rocha, ele falou assim, os seus vídeos são interessantes, mas falar mal de Vancouver em todos os vídeos, vocês falam mal de Vancouver em todos os vídeos. Ronaldo, a gente tá falando de novo mal de Vancouver. E vocês moraram lá há muito tempo, vocês cuspiram no prato que vocês comeram. A gente já falou isso, né, Ronaldo? Só respondendo ao Ronaldo, né? Você falar que é caro não é falar mal de Vancouver. Veja bem, Ronaldo. A gente não fala mal de Vancouver. A gente, inclusive, a gente falou essa semana. Vancouver é a cidade mais bonita do Canadá. Eu só tenho boas lembranças de lá. Sim. A cidade maravilhosa. Só tenho, talvez vai ser sabe que você vai sempre lembrar na sua vida? Pô, como foi legal morar em Vancouver. Não, e você já falou isso diversas vezes. Nossos filhos nasceram lá, cresceram. A gente sempre vai ter as boas memórias de começo, né? De paternidade, de vida casado lá em Vancouver. Sim, a gente sempre foi muito... inclusive tudo que a gente fala tá aqui no YouTube. A gente não fala em stories no Instagram que desaparece depois de 24 horas. Você pode ver, pesquise tudo que a gente falou a respeito de Vancouver, você vai ver que é consistente com aquilo que a gente tá falando agora. Não é legal dar opinião no stories do Instagram? É legal, some, né? Some, né? Você toca a campainha e sai correndo. A gente grava, viu? A gente eu dou screenshot. O pessoal manda pra gente. Eu dou screenshot. Eu tenho tudo, a gente tem um arquivo com o pessoal manda pra gente. Então, assim... o negócio de Vancouver é esse. Eu acho que não tem mais muito que... A gente vai gravar um vídeo. Vamos prometer o seguinte? Sim. No final desse ano, antes do Natal, a gente vai gravar um vídeo falando sobre a nossa experiência 7 meses morando aqui em Calgary. E a gente vai falar a verdade mesmo. Porque a gente quer falar aquilo que é melhor pra você. De uma forma objetiva. A gente vai fazer isso. Eu tava tentando lembrar de um negócio, até pra responder pro Ronaldo aqui, rapidinho. Por que a gente sempre tá comentando? Porque o ponto é o seguinte: todo vídeo que a gente grava, a gente tem seguidores novos chegando no canal, certo? Então, assim, E o YouTube, você sabe, o YouTube ele não mostra vídeo seu de 2 semanas, 3 semanas atrás, muito menos de 3, 4 meses atrás, de quando a gente decidiu vir pra cá e a gente contou a história inteira. Não mostra entendeu? mais. Não mostra. Então, a gente precisa sempre estar martelando nessa tecla, entendeu? Por exemplo,
Por que a gente fala com frequência? Porque, primeiro, é uma coisa importante, custo de vida, tal, não sei o quê, Vancouver, etc, aquilo que a gente já falou aqui. Essa semana a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa, um assinante da Aravip, falando assim, vocês sempre falam, eu entrei em contato com uma das principais empresas de imigração, e ele falou assim, e adivinha o que eles falaram assim, vá para Vancouver. Entendeu? Quer dizer, a consultoria de imigração vende curso também? Vende curso de faculdade também? Então, assim, por isso que a gente continua batendo nessa tecla, porque os conselhos ruins estão sendo dados todos os dias. Entendeu? Então a gente precisa continuar nessa missão. Né? E para fechar, o Ronaldo falou assim, pô, vocês não falam de Quebec, vocês forçam muito, né, de não falar de Quebec. Aí a gente gravou um vídeo, é o podcast 227, na verdade, né, que a gente comenta bem a respeito de Quebec, por que a gente não recomenda Quebec, ou por que a gente não recomendou no passado Quebec, e a gente acertou, que Quebec quase apunhalou nas costas um monte de candidato, né? A gente só trouxe dados, né? E mais, Ronaldo, a gente não vende curso de francês para empurrar Quebec. Tem muita gente falando de Quebec só para empurrar um curso de francês. A gente já viu isso várias vezes. Então a gente está aqui para ajudar as pessoas e não para ter criar um conteúdo para vender um serviço por trás. Né? Tanto é que o único serviço que a gente vende é a Aravip, que é o serviço que a gente gostaria de ter quando a gente veio para o Canadá. E que não depende de onde que você vai no Canadá. É para todas as províncias, para todas as idades, todos os perfis. Se você está no começo do Plano Canadá, você está no meio, ou se você já está vindo aqui para o Canadá. Sim. Então, acho que terminou o podcast. Terminou? A gente teria muito mais que falar sobre Vancouver e Calgary, mas vamos gravar um vídeo no final do ano. Fica aí o nosso compromisso, gravar um vídeo. Os pontos positivos e negativos. Você vai ter que falar o ponto negativo de Calgary, hein? Sem problemas. A chuva de pedra, você vai falar da chuva de pedra? A gente não teve chuva de pedra aqui em Calgary esse ano. Assim, granizinho, assim, coisa que tinha em Vancouver às vezes. Mas assim, bom, deixa pro vídeo. É o que você tá querendo dar o spoiler aí. Vai ter que falar da chuva de pedra. Vamos. Chuva marciana. A chuva marciana. O Guilherme sempre fala, o clima de Calgary é marciano. Eu acho que o Elon Musk devia treinar os astronautas dele aqui em Calgary. Que é o mais próximo de Marte. Mas deixa, guarda pro vídeo que esse vai ser bom. Pessoal, então a gente se vê amanhã na Masterclass. Tem que assistir a Masterclass. Se você gosta do nosso podcast, tem que assistir a nossa Masterclass amanhã. planocanadá.com, online, gratuito. Você assiste na hora que você quiser, depois que você já assistiu o Netflix. Vou colocar uma senha, até o final. Vamos ver se as pessoas realmente assistiram. A senha é a gente se vê na Masterclass. A gente se vê na Masterclass. Senha boa. Segunda-feira, dia 6 de dezembro. Exatamente. Então é isso, Guilherme. See you next video. Qual que é o próximo? A gente se vê na Masterclass. A gente se vê na Masterclass. Exatamente. Então é isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.